18ª pregação da nossa série de Efésios, e eu estou muito feliz. Hoje é o penúltimo dia, na semana que vem vai ser o último dia do encerramento. Então é muito gratificante poder fazer parte disso, lembrando que todas as pregações estão subindo, né? Estão sendo colocadas lá no YouTube da igreja. Então você pode acessar lá aquilo que você porventura tenha perdido. Tem os esboços que eu solto lá nos grupos também das células. Tem alguns que eu preciso mandar lá ainda. Então vocês podem revisitar isso e estudar mais. Enfim, aqui a minha dica e a minha intenção é que vocês se aprofundem na palavra. Amém? Preste atenção, gente. Eu gostaria que vocês já abrissem a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 6. Verso 10. Finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Amém. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Jesus, nós contamos com a sua ajuda mais uma vez essa noite. Senhor, todas as vezes que nos reunimos, todas as vezes que fazemos alguma coisa em Teu nome, nós fazemos em Teu nome e não fazemos com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, mas procuramos contar com a ajuda do Teu doce Espírito. Então, mais uma vez, nos ajuda a mim que estou falando e ajuda os meus irmãos que estão ouvindo. Senhor, que eu seja claro ao falar e que os meus irmãos tenham clareza para entender. Em nome de Jesus, derrame a Tua bênção, Tua sabedoria sobre nós, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Jesus. Faz cair do nosso coração o falso evangelho, a falsa doutrina. Faz cair do nosso coração, Senhor, os ídolos. Faz cair as estruturas de pecados que nos aprisionam. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, derrame mais e mais em Ti. Em nome de Jesus. Então, como eu disse, nós estamos chegando no final. Hoje é a penúltima. É o penúltimo dia da nossa série. E até aqui nós falamos sobre, quando nós começamos Efésios, nós nos deparamos no primeiro momento com um propósito eterno de Deus. Qual era esse propósito eterno? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Foi a primeira coisa que nós vimos quando nós começamos a série. A segunda coisa que nós vimos foi como Deus, Ele uniu a criação, o mundo, toda a criação, tudo que Ele criou, Ele uniu a criação e a igreja, tudo debaixo do governo de Jesus. Essa foi a segunda coisa que nós aprendemos. Depois nós vimos que judeus e gentios, eles estão desfrutando da mesma aliança. Então nós descobrimos que há um só Pai e uma só família.
há um só Messias e Salvador e um só povo. Há um só Espírito e há um só corpo. Nós vimos também o apóstolo Paulo liberando um chamado para a unidade e para a santidade. E por fim, na última sexta-feira, nós vimos a respeito da submissão mútua em amor e temor de Cristo de cada um de nós. E nós vimos como nós devemos viver o Evangelho em todos os aspectos da nossa vida, a começar pela nossa casa, a começar por maridos, esposas, pais, filhos, senhores, servos, enfim. Nós vimos como o Evangelho alcança e ele tem poder de mudar todas as realidades da nossa vida. Então, irmãos, nós estamos indo profundo em Deus nesses dias. Se você se dedicou o mínimo para estar aqui na sexta-feira, às vezes que você teve disponibilidade, você talvez tenha percebido isso, nós estamos indo um pouco mais além no texto, indo mais profundo, cavando, e nós temos descobrido coisas grandiosas em Deus. E visto que Deus tem feito grandes coisas, visto que nós temos descoberto grandes coisas em Deus, visto que Deus ele tem feito por meio do Espírito dele coisas tremendas em nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento aberto para uma realidade que é dura. Que realidade dura é essa? A batalha espiritual. Nós estamos inseridos, nós estamos participando, nós estamos submetidos, uma vez que fomos chamados por Deus, nós precisamos entender que nós estamos em um contexto de batalha espiritual. E parece um anticlímax, né? Porque o apóstolo está falando sobre como nós devemos ser bons, como nós devemos ser como maridos, como esposas, como pais, como filhos, como servos, como senhores. E aí ele está demonstrando como o Evangelho se aplica na nossa vida, e há uma quebra de ritmo para falar sobre batalha espiritual, para falar sobre essa realidade. A princípio, talvez batalha espiritual fosse uma coisa difícil para a igreja de Éfeso, porque foi lá, não sei se você vai lembrar desse texto bíblico, se você sabe dessa passagem bíblica, foi lá que aconteceu aquele fatídico acontecimento que homens tentaram expulsar o demônio no nome de Jesus, sem eles ao menos saber quem era Jesus. Eles simplesmente tentaram expulsar um demônio e eles praticamente apanharam os demônios, né? Eles foram violentados ali, eles tiveram de fugir semi-nus, então eles apanharam muito. Então, batalha espiritual era uma coisa, talvez que houvesse muita curiosidade naquela região. E é bem provável também que a igreja de Éfeso, aquele povo que se reunia ali, eles fossem, antes de se converter, a igreja antes de se converter, esse povo para quem o apóstolo estava escrevendo, é bem provável que eles fossem praticantes de magia, de ocultismo, de feitiçaria, porque há relatos de quando eles se converteram, eles fizeram uma grande fogueira com os livros de ocultismo, de magia e das religiões que eles praticavam, que eles seguiam antes de conhecer Jesus. Então, era um povo que eles estavam inseridos, eles tinham esse contexto, sabe? Eles eram possivelmente praticantes de magia oculta e tudo mais, antes de se converter. E aí o apóstolo Paulo está chamando a atenção, abrindo os olhos deles, trazendo um fundamento correto do que é de fato batalha espiritual, de como de fato ela funciona, do que de fato é verdade e o que não é verdade. Por um tempo na igreja, agora não aqui no tempo aqui do texto bíblico, mas talvez se você é crente cristão há algum tempo já, você vai lembrar que algumas igrejas, algumas denominações entraram em umas crises assim em relação à batalha espiritual.
Até hoje ainda tem uma ideia de que, tipo assim, ex-bruxos, macumbeiros, feiticeiros que se convertem. Antigamente tinha muito disso, né? O testemunho do ex-bruxo, e aí vinha lá o cara e falava sobre como acontecia as coisas no ocultismo, na bruxaria e tudo mais. E aí a igreja, por um tempo, eu vejo que estava adolescendo, mas por um tempo recebia aquilo como se fosse verdade, né? Como se aquele ocultismo, aquela coisa que a pessoa praticava não fosse um teatro do diabo, onde aquelas pessoas estavam aprisionadas. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que verdades sobre batalha espiritual você não encontra em testemunho de ex-bruxo, em superstições, em histórias fantasiosas, mas todo o conhecimento que você precisa saber a respeito de batalha espiritual está na Bíblia, está disponível na Bíblia, sabe? Então, não é em outras religiões que a gente vai aprender sobre as coisas que são ocultas e de trevas, enfim. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos entender, conhecer e saber está na palavra de Deus. Ok? Então, irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para a realidade que nós estamos inseridos. Nós estamos aqui agora e parece tudo muito bem organizado, parece tudo muito calmo, tá? Um silêncio aqui, você ouve a minha voz, você ouve o ventilador e parece que não está acontecendo nada, mas na verdade, numa realidade invisível e nas regiões celestiais, existe uma guerra em andamento. É isso que nós precisamos entender. Uma vez que nós nos unimos a Cristo, uma vez que Cristo, Ele revelou o propósito eterno dEle para nós, uma vez que Ele nos chamou, uma vez que Ele nos atraiu para Ele, irmãos, nós nos colocamos em guerra contra o diabo, em guerra contra os principados e contra as potestades nas regiões celestiais. Então, uma vez que você se tornou um cristão, se você se torna um cristão, você precisa se tornar consciente que você está em uma batalha espiritual. Aquele que não tem os olhos abertos para isso, aquele que não está em Cristo, ele é simplesmente uma vítima, ele é simplesmente um prisioneiro nisso tudo. Mas nós, como cristãos, precisamos ter uma consciência disso tudo e precisamos de ter a postura adequada em relação a isso. E para isso nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. O nosso adversário, você acha que o demônio, e aqui o apóstolo, nós já podemos começar falando, né? Ele fala, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, e ele cita o diabo. Você acha que o demônio, o diabo e seus demônios, ele está de braços cruzados, vendo você sendo restaurado, vendo você sendo salvo, vendo você aprendendo a orar, vendo você se aprofundando na palavra, vendo você começando a frequentar culto, começando a se despojar da velha criatura e assumindo uma nova maneira de viver? Você acha que o diabo ele está de braços cruzados, olhando para você, dizendo que bonitinho, está mudando de vida, que bonitinho, está indo para a igreja, né? Você acha que o nosso inimigo ele está inerte, ele está parado e ele está esperando as coisas acontecerem? Não está. Ele está trabalhando. O nosso adversário, o demônio, o diabo e suas potestades e seus principados, eles estão trabalhando para destruir tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que tem a ver com Deus na sua vida. O diabo, ele está trabalhando para destruir, ele está se movendo para destruir, ele quer destruir a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, ele quer destruir a sua vida de oração, ele quer destruir a sua espiritualidade, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu trabalho, ele quer destruir tudo aquilo que você consagrou a Deus, tudo aquilo que você consagrou a Deus, tudo aquilo que você tem dado a Deus, que você tem entregado ao Senhor, tudo aquilo que você tem aprendido de Deus, é alvo do ataque do diabo.
das suas potestades, dos seus principados. Ele não está inerte. Por mais que nós estamos aqui no culto, está tudo calmo, está tudo belo, essa não é a realidade do mundo espiritual. Essa não é a realidade das regiões celestiais. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. É por isso que o apóstolo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero pegar só essa expressão aqui, quanto ao mais, no verso 10. Nos melhores manuscritos, nos originais, se apresenta assim, esse termo quanto ao mais, na verdade ele é melhor traduzido como a partir de agora. A partir de agora. Indicando que o apóstolo está chegando na conclusão da carta dele, ele está chegando na conclusão do ensino dele, mas ele deseja alertar a igreja, ele deseja deixar um sinal de alerta ligado para a igreja o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele quer dizer com isso, sabe, que a partir de agora nós devemos nos fortalecer no Senhor. A partir de agora, a partir de tudo que Deus tem feito em nós, através de nós, por nós precisamos a partir de agora ter um sinal de alerta em relação à batalha espiritual que está acontecendo. O tempo, o que isso significa, irmãos? Significa que o tempo entre a vinda de Jesus e a volta de Jesus será marcada por guerra, por batalha espiritual. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Essa é uma realidade da qual nós não podemos nos esconder. O ministério e a vida do próprio Jesus foram marcadas por batalhas espirituais desde o seu nascimento. Jesus, antes de nascer, já estava em batalha espiritual. Já tinha lá uma lei para matar todos os meninos nascidos naquele mês, porque o governador soube que havia uma profecia de um nascimento de uma criança e tudo mais. Antes de Jesus nascer, os pais dele já tiveram que fugir para o Egito para não serem mortos. Batalha espiritual. Ele sofreu uma perseguição. Ele foi tentado no deserto pelo diabo. O diabo tentou Jesus no deserto, gente, enquanto ele estava lá jejuando. Jesus praticou diversos, incontáveis exorcismos. Ele expulsou muitos demônios. Ele enfrentou a oposição de mestres da lei, fariseus, homens que, segundo o próprio Jesus, eram filhos do diabo. Batalha espiritual. Ele enfrentou traição, ele foi traído por um dos seus discípulos. Guerra, luta. A vida de Jesus, a vida dele, o ministério dele foi marcado por guerra, por luta, por provação espiritual. E ele disse, sabe, e Jesus, ele não escondeu essa realidade de nós, porque ele mesmo disse, na verdade lhe digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. O que ele está querendo dizer? Que se ele padeceu, se ele viveu uma vida de guerra, de confronto espiritual, nós também viveremos essa realidade. Se o mestre sofreu, se o mestre viveu dessa forma, em constante batalha espiritual, nós, a igreja, nós, os discípulos, nós, a nova sociedade de Deus, devemos entender que nós também, até a volta de Jesus, estamos inseridos em batalha espiritual. Essa é a nossa realidade. Como eu disse, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Verso 11 e 12: vistam-se com toda a armadura de
porém, ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Preste atenção aqui. Primeira coisa, nós estamos falando de batalha espiritual. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, a primeira coisa que, uma vez que alguém entra em guerra, uma nação entra em guerra, a primeira coisa que nós precisamos é de informações sobre quem é o nosso adversário. Se você não sabe contra quem você está lutando, se você não conhece contra quem você está lutando, você está fadado a perder. Você não sabe os seus atributos, você não sabe como ele age, como ele se comporta, você não sabe qual é o propósito dele, você não conhece. Quando você não conhece o seu adversário, você luta como um cego no tiroteio. O que você vai fazer? Você não sabe por onde ele vem, você não sabe o que ele procura, você não sabe a força dele, o alcance dele, os feitos dele. Então a primeira coisa que nós precisamos é conhecer quem é o nosso adversário, saber contra quem lutamos, saber contra quem nós estamos, quem está lutando contra nós. Olha Jesus, falando lá com os mestres da lei: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Olha o quanto Jesus conhecia o diabo. Ele disse: ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, irmãos, ele conhece muito bem quem é o adversário dele. Jesus conhece a história do diabo, porque ele disse desde o princípio, ou seja, ele conhece toda a história do adversário dele. Ele conhece quem é o diabo, qual é a história dele, qual é o histórico dele, o que ele tem feito desde o princípio. Jesus sabe disso. Ele está dizendo isso. Ele foi assassino desde o princípio. Eu o conheço desde o princípio. Eu sei o que ele tem feito desde o princípio. Eu sei o histórico dele. Ele disse mais: ele conhece a história do adversário dele, mas ele conhece também os seus feitos. Ele sabe o que o diabo tem feito desde o princípio. Ele é assassino. É isso que o diabo tem feito: matando, destruindo, roubando. Ele é assassino desde o princípio. O assassinato, a morte entrou no mundo por meio do diabo, e é isso que ele tem feito desde o princípio. Jesus conhece os feitos do diabo. Eu estou falando sobre conhecer o nosso adversário. Jesus conhecia a história do diabo desde o princípio. Jesus conhecia os seus feitos, ele foi assassino. E Jesus conhece os seus métodos. Qual é os métodos do diabo? A mentira. Ele é mentiroso. Jesus conhece os métodos daquele que é assassino desde o princípio. O método do diabo é a mentira. É a mentira. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele nos apresenta mais algumas informações a respeito do nosso adversário que nós precisamos aprender. A primeira informação é que nossos inimigos não são humanos. Eles não são humanos. Porque ele disse: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que os nossos inimigos, o diabo, potestades e principados, eles não são humanos. Não são humanos. São criaturas celestiais. São seres espirituais demoníacos. O nosso adversário não é humano.
são seres espirituais demoníacos. Isso quer dizer, sabe o quê? Isso quer dizer que o nosso adversário não tem as limitações humanas. O diabo não tem as mesmas limitações que vocês têm. O diabo, suas potestades e seus demônios não são limitados como seres humanos, porque são seres celestiais, são seres espirituais. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não necessitam de recursos materiais. O diabo não precisa de dinheiro. O diabo não precisa de cargo, de posição. O diabo não tira férias. O diabo não precisa descansar. O diabo e seus demônios eles não têm limitação de distância. Para eles fazerem o que querem fazer na sua vida, eles não precisam pedir favor. Eles não precisam da chave da sua casa para entrar na sua casa, porque são seres celestiais. Demônios não possuem as limitações que os humanos possuem. Não sente fome, não sente sono, não tira folga. São pacientes, observadores. Então, como não estão limitados às limitações humanas, não podem ser enfrentados com armas humanas. Não podem. O que isso significa? Que você não tem chance alguma contra o demônio. Você não tem chance alguma contra o diabo e suas potestades e seus principados. Nenhuma. Então essa é a primeira informação. Não é carne nem sangue, são seres celestiais demoníacos, que não têm as limitações que o humano tem. Não possui. Segunda informação: nossos adversários são poderosos e organizados. O diabo, suas potestades, seus principados, eles são poderosos e são organizados. Tanto é que a descrição é potestades e principados. Esses termos são usados para falar de governo, de força e de autoridade sobre pessoas e territórios. Então, potestades fala de poder sobre certas pessoas, sobre muitas pessoas. É um poder estabelecido, é uma força estabelecida que governa sobre pessoas. São potestades. Principados são territórios dominados por príncipes. Então são príncipes demoníacos que dominam. Não é à toa que o apóstolo Paulo usa o quê? O termo, eles são chamados de dominadores deste mundo tenebroso, dominadores deste mundo em trevas. Então eles são poderosos, eles dominam regiões e eles são organizados. Então você não está enfrentando uma coisa desorganizada, você está enfrentando um exército. O seu adversário é um exército de demônios. Perceba, o próprio diabo, olha como eles são potestades e principados, olha como eles têm poder, olha como eles têm autoridade, olha como eles têm governo. O próprio diabo no deserto disse para Jesus o quê? Se você me adorar, eu dou todos os reinos do mundo para você. O diabo é mentiroso, mas aquele não mentiu. Ele tem muitos reinos no mundo. E ele ofereceu esses reinos a Jesus em troca da adoração de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ele tem reinos, gente. Então, eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero só dar uma parênteses aqui. Nem sempre o diabo vai querer te colocar nas drogas, na sarjeta e para ser mendigo. As pessoas acham que o diabo é só isso, né? Não, o diabo quer fazer pobre, desgraçado, mendigo. Irmãos, o diabo ofereceu reinos para Jesus. E o
diabo tem dado muitos reinos para homens, em troca de suas vidas, suas almas. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre como ele trabalha mais para frente. Então, vamos lá. Estou falando sobre o poder do nosso adversário, principados e potestades. Preste atenção, eu não tenho problema nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que não me abala, que não mexe comigo, eu nem estou falando que é o caso de hoje, tá? Não é o caso de hoje. Mas eu não me preocupo, não tenho problema com quantidade de pessoas me ouvindo. Então, eu já fiz aula com uma pessoa, não tenho problema com isso. Eu vou pregar com o mesmo entusiasmo para 3, para 10, para 100, é a mesma coisa, não vai mudar. A minha motivação não muda em relação à quantidade de pessoas. Mas tem uma coisa que de fato me atrapalha: é a ausência de pessoas presentes. Entenderam? Então a pergunta é: vocês estão aqui hoje, gente? Amém. A terceira, continua aqui. Então, estamos falando do poder, da autoridade, da governança dos nossos adversários. Ele prometeu, o diabo prometeu a Jesus: todos os reinos te dou. Ele ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. E Jesus confirmou essa informação depois para frente, porque ele disse o seguinte: ele chamou o diabo de príncipe deste mundo. Foi assim que Jesus chamou o diabo, príncipe desse mundo. E mais para frente João declarou: o mundo jaz no maligno. Então vocês estão compreendendo a extensão do poder do nosso adversário? Esse ensino, ele não nega que Jesus já tenha vencido os principados e as potestades. Em capítulos anteriores de Efésios nós vimos que Jesus está assentado, acima nas regiões celestiais. Jesus governa nas regiões celestiais. E esse ensino que eu estou dizendo para vocês, falando que o diabo, seus principados e suas potestades tem força, tem autoridade, tem domínio sobre esse mundo, não está em contradição com isso, mas na verdade nos revela uma coisa: o quanto o diabo e seus demônios, eles são rebeldes, porque eles se negam a se submeter aos domínios de Jesus. Então nós estamos lidando, o nosso adversário é rebelde. O nosso adversário é rebelde. O nosso adversário, ele não se assusta com o Salmo 91 aberto na sua casa. Porque o nosso adversário, ele está se opondo a Jesus, ao domínio de Jesus. Quanto mais a você. Enfim, vamos continuar. A terceira informação. Então a primeira é: não são humanos e não têm limitações humanas, não possuem limitações humanas. A segunda: são potestades e principados, são como um exército, organizados, eles têm poder, eles têm força, eles têm domínio, são poderosos. A terceira informação: o diabo e seus demônios são malignos. São seres malignos, irmãos. São seres das trevas, são seres da maldade. Eles não se sujeitam a qualquer tipo de moralidade. O apóstolo Paulo descreveu como são forças espirituais do mal. São como verdadeiros leões procurando uma presa indefesa. Eles são malignos. O diabo e seus demônios, eles não têm uma conduta de ética. Até mesmo nas guerras travadas pelos homens existe uma conduta de ética. É proibido. Vocês sabem que existe uma convenção internacional que regulamenta as guerras. Então você não pode atacar hospitais. Você, quando há uma trégua, vocês estão acompanhando lá Israel e o Hamas, houve uma trégua para o quê? Para troca de reféns,
para construir uma passagem segura para civis. Então, mesmo que o Hamas seja terrorista, né, mesmo ali existe uma conduta. Vocês sabiam que numa guerra é proibido usar arma química? Não pode, é proibido. Então, mesmo nas guerras humanas, existe um certo grau de moralidade, um certo grau de ética, mas o diabo não. O diabo não se submete a essas coisas. O diabo é maldade pura. O diabo e seus demônios é maldade, são forças do mal. Toda a sua força é maldade. Toda a força que eles receberam do Criador é usada para a maldade. O que eu estou querendo dizer com isso? Olhe para mim, isso é muito importante, você precisa entender. O diabo não está nem aí se você está cansado, ele vai continuar trabalhando contra você. Ele não quer saber se você está desempregado, ele não quer saber se você está doente, ele não quer saber se seu filho é pequenininho, ele não quer saber se só você é crente na sua casa. Você acha que o diabo está assim, não, só ele é crente, eu vou pegar leve. Você acha que ele olha para você e fala, está cansada hoje, vou dar uma trégua? Ai, está doente, não vou apertar muito. Ai, está desempregado. Você acha? O diabo é imoral. O diabo é imoral. Ele olha para os seus filhos, pequenos, bonitos, e o desejo dele é destruí-los. Ah, mas são crianças, mas quem disse que ele liga para isso? Você acha que ele respeita o teu casamento? Você acha que ele respeita alguma coisa? São forças espirituais do mal, não se enganem, não se iludam. Nós não podemos ser tão iludidos. Não é possível que a gente tenha tanta ilusão. Ele ataca a criança, idosos, homens, mulheres, crentes, descrentes. Não importa. O diabo, não existe limites para a maldade do diabo. Ele não existe imoralidade que o refreie. Ele é assassino desde o princípio, sem arrependimento, sem voltar atrás, é rebelde. O que há por trás de toda a maldade no mundo, irmãos? Injustiça, racismo, fome, ganância, pedofilia, abuso, violência, assassinato, morte, guerra. O que você acha que está por trás de tudo isso? Sem excluir, eu não estou aqui excluindo a responsabilidade humana. O humano faz essas coisas, o humano promove a ganância, a pedofilia, o tráfico, o assassinato, a violência, mas é com o patrocínio. Você acha que é de quem? Quem está por trás? Quem está agindo por trás disso? Quem está alimentando isso? Jesus contou uma parábola, ele disse que o Pai Celestial é aquele que plantou o trigo na terra, e o trigo são os filhos da justiça, mas veio o diabo e plantou o joio, e o joio são os filhos das trevas. O diabo é aquele que tem semeado no mundo, o maligno. O diabo e seus demônios são os patrocinadores do pecado. Preste atenção, olhe para mim. Não tire atenção. Não tire atenção. Você acha que o diabo está ligando que você está cansado no culto? Ele não se importa com isso. Preste atenção.
Por que você acha que todas as vezes que você maquinou o mal, desejou o mal, desejou o pecado, você conseguiu com facilidade? Ah, eu sou malandrão, eu sou esperto. Não. O diabo é o patrocinador do pecado. Se você deseja o pecado, se você deseja o mal, ele vai providenciar. Ele vai colocar diante dos seus olhos. Ele vai enviar alguém. Ele vai fazer alguma coisa. Vocês já viram como o mundo jaz no maligno? É muito mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. É muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. É muito mais fácil. Porque o diabo é patrocinador do maligno. É ele que está por trás. Ele está agindo. Quem você acha que está por trás do tráfico? Quem vocês acham que está agindo por trás do crime? Quem vocês acham que está agindo por trás de corrupção? Quem vocês acham que está agindo por trás de tráfico de crianças, de pedofilia? O que vocês acham que está agindo por trás de desigualdade, de racismo, de fome? Vocês acham que o diabo, a gente acha que o diabo está preocupado em só queimar o som da igreja, né? Então, tenham essa convicção, tenham os olhos abertos. O diabo não respeita limites, ele não tem moral alguma. O quarto ponto: o diabo e seus demônios, eles são astutos, são espertos, são seres inteligentes. Os demônios podem rugir como leões, procurando quem tragar, podem usar a força que eles têm, o governo, a autoridade. Ele fez isso, ele tem feito isso, perseguindo, promovendo o caos, promovendo todos os tipos de injustiças que eu já citei aqui. Ele tem agido, ele tem rugido como leão. Mas não se enganem, ao mesmo tempo que o diabo e seus demônios podem rugir como leão, eles podem ser silenciosos como a serpente. Ele é astuto. Por mais que eles sejam seres das trevas, podem se disfarçar de anjos de luz. Se infiltram no meio da igreja como lobos em pele de ovelha. Quem você acha que está patrocinando falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores? Quem você acha que está agindo por trás de falsos crentes? Quem Jesus disse que Judas era? Um de vocês é o diabo. Se iludam. Não se iludam. Ele ruge como um leão, mas ele também se camufla como uma serpente. Nem toda porta aberta é de Deus, nem toda amizade boa é de Deus. Gente, tomem cuidado. Nem toda boa proposta é de Deus, nem todo anjo de luz veio de Deus. Tomem cuidado na vida de vocês. Nem todo ensino, nem toda doutrina que não parece benéfica, parece boa, vem de Deus. Fiquem com o que a Bíblia está dizendo. O diabo ama distorcer o Evangelho. Foi assim desde o princípio, foi assim com Eva. Não foi assim que Deus disse? Mas veja bem, não foi bem assim, não. Não é que você vai morrer. Vamos lá, é que... Tome cuidado, ele é esperto. Ele é mais esperto do que vocês, mais inteligente do que vocês. E por vezes, tomem cuidado. O próprio Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz.
Os enviados do diabo, os filhos do maligno, muitas vezes são mais sábios do que os filhos da luz. Tome cuidado com quem você se associa, com quem você se compromete, com quem você faz aliança. Lembre do que eu disse antes. Nem sempre o diabo vai querer te colocar na sarjeta e te tornar um mendigo. Às vezes ele quer te tornar um príncipe. Ele é astuto. Por vezes ele usa força, mas por vezes ele usa fraude. Ele sabe como trabalhar. Ele é observador. Como eu já disse, não tem limitação humana, então ele espera. Ele observa, ele não dorme. Sabe onde te tocar, sabe onde está a sua correria. Ele não tem poder de ler sua mente, seu coração, mas pelo seu comportamento ele sabe como você reage. Sabe o que você faz quando ninguém está vendo? Mas a sua artimanha preferida, irmão, sabe qual que é? A sua artimanha preferida é fazer com que as pessoas não creiam em sua existência. A estratégia mais bem sucedida do diabo, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas não creem nas realidades espirituais, até mesmo crentes professam Jesus, vêm à igreja, mas não tem nenhum conhecimento das realidades espirituais. Deixa eu dizer uma coisa, você pode até brincar de vir à igreja, você pode até tratar a igreja como um clube, você pode até tratar a igreja como sei lá, qualquer coisa, mas o diabo não. Ele é sério naquilo que ele faz. Ele leva muito a sério o trabalho dele. E o diabo, a maior artimanha dele é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Assim, as pessoas não se dão conta de que por ele são escravizadas até a morte. São roubadas até a morte. Parte do nosso fracasso, irmãos, da nossa vida espiritual, parte do nosso fracasso como igreja, de viver, sabe, de modo digno do nosso chamado, parte do nosso fracasso nisso tem a ver com a nossa falta de visão aberta para as coisas espirituais e para a realidade de que o diabo existe e ele é um adversário formidável. Então você precisa ter uma coisa clara: você tem um adversário. Você precisa conhecê-lo. Mas, falar um pouco de coisa boa, vamos voltar no verso 10. Volte para o verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Como nós podemos resistir aos poderes do diabo, dos seus principados e potestades? Apenas o poder de Deus pode nos defender e nos livrar das forças do mal, irmãos. Só o poder de Deus pode nos livrar. Só o poder de Deus pode nos fazer resistir. Só o poder de Deus pode nos fazer ficar de pé. Não existe arma humana, não existe nada. Não existe simpatia, não existe Salmo 91 aberto, não existe
quadro, não existe nada, não existe nada, não existe paz, não existe campanha, não existe óleo ungido, não pega esse óleo, unge a sua casa, não existe pingente para tirar olho gordo, para tirar inveja, não existe nada, só o poder de Deus pode nos livrar, só o poder de Deus pode nos defender do mal. O diabo, ele atua nas regiões celestiais, o diabo e seus demônios, eles estão no mundo invisível, operando, trabalhando, eles atuam, eles estão nesses lugares, nós também estamos nesses lugares, mas nós estamos nas regiões celestiais em posição de governo, porque a Bíblia diz que Deus nos colocou ao lado de Jesus para governar nas regiões celestiais. E é isso que a igreja precisa entender. Essa é a segunda coisa sobre batalha espiritual que a igreja precisa entender. Ela precisa conhecer o seu adversário, mas ela precisa entender também a posição em que Deus a colocou. Deus nos colocou ao lado de Jesus nas regiões celestiais, como governante das regiões celestiais. O que cabe a nós fazer nessa luta, irmãos? Buscar sermos fortalecidos no poder de Deus que está disponível para a igreja. O poder de Deus é a única coisa que pode nos salvar, e esse poder está disponível. Está disponível. Se quisermos ser poderosos frente ao diabo e seus demônios, a primeira coisa que nós precisamos ser é poderosos diante de Deus. Nós não podemos ser fortes diante do diabo e seus demônios se não formos fortes diante de Deus. Tiago 4, verso 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ser é poderosos diante de Deus. E como alguém se torna poderoso diante de Deus? Se sujeitando a Deus, se entregando a Ele, é sendo sujeito, é sendo obediente. Se sujeitar é ser obediente a Deus. O primeiro passo do cristão, o primeiro passo para nós entendermos como nós podemos enfrentar o diabo e seus demônios é obediência ao Senhor, sujeição a Deus. Sem obediência a Deus, sem se sujeitar a Deus, é impossível resistir ao diabo e seus demônios. Você só poderá ficar de pé na medida em que você está de joelhos diante de Deus. A expressão sejam fortalecidos, fala quanto ao mais, sejam fortalecidos, ela deve ser entendida, sabe como? Fortalecei-vos. Essa é a melhor maneira de traduzir esse texto. Fortalecei-vos no Senhor. Qual é a diferença de sejam fortalecidos para a melhor tradução, que é fortalecei-vos? Porque sejam fortalecidos, parece que a gente está aqui de braço aberto e esperando o poder de Deus vir. Vem, o poder de Deus me fortalece. E essa não é a tradução, a melhor tradução. A melhor tradução é fortalecei-vos. E o que muda é que nós não estamos esperando o poder de Deus vir. Nós estamos buscando o poder de Deus. Eu não estou passivo esperando alguma coisa mágica me tomar, alguma coisa brilhosa vir e me fortalecer. Eu não estou passivo, mas eu estou buscando o poder de Deus. Eu estou buscando ser forte no Senhor. Eu estou buscando ser fortalecido em Deus. Como? Buscando o Senhor. O Leonardo Reverio diz o seguinte: a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. Preste atenção.
A estatura espiritual de um cristão, de um crente, é determinada pelas suas orações. As suas orações são o reflexo exato de quem você é diante de Deus. A sua vida de oração, a maneira como você ora, o tempo que você gasta de oração, como você tem orado, é o reflexo exato de quem você é diante de Deus. Nós precisamos entender isso. O diabo não está impressionado em quantos cultos você frequenta. O diabo não está impressionado com quantos livros você lê. O diabo não está impressionado com a sua linda playlist gospel. O diabo não está impressionado com a sua roupa de crente, com a sua tatuagem de crente. O diabo não está preocupado com o seu linguajar de crente. Eu chamo de varão, de varoa, eu falo profeta, eu falo glória. O diabo não está preocupado com isso. O diabo não tem esse tipo de coisa. O diabo não se importa com esse tipo de coisa. Mas uma coisa o diabo respeita. Uma coisa o diabo, de um certo tipo só de pessoa, o diabo foge daqueles que se submetem a Deus, daqueles que se submetem a uma vida de oração, daqueles que são poderosos em Deus. A esses o diabo foge, segundo o Tiago. O diabo não foge diante de uma camiseta gospel. O diabo não foge diante de uma Bíblia grande. Mas o diabo foge diante de um crente que se submete a Deus. Deus não desperdiça seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra de Deus, na batalha, na guerra espiritual, nós temos que ser poderosos com Ele. Vou repetir, nós só podemos ser fortes diante do diabo e o demônio e suas artimanhas, se nós formos fortes diante de Deus. Você precisa crescer diante de Deus, você precisa aumentar a sua estatura diante de Deus. O Evangelho não é para grandes pessoas especiais, intelectuais, mas é para pessoas maduras. Você precisa ser maduro espiritualmente. Certa vez os discípulos de Jesus, eles não puderam expulsar um demônio de um menino. E aí Jesus foi lá e expulsou o demônio. E depois de realizar esse exorcismo, essa libertação, Jesus disse para os discípulos: essa espécie não sai senão com oração e jejum. O que faltava para os discípulos? O que faltava para os discípulos de Jesus? Crescer em estatura, crescer em jejum e oração. O que faltava para os discípulos naquele momento? Ser poderosos em Deus, ser poderosos no Senhor. Eles ainda não eram, porque não tinham uma vida de jejum, não tinham uma vida de oração, e por isso foram incapazes de operar um exorcismo. Não puderam resistir ao diabo, ao demônio que estava possuindo aquele garoto. Irmãos, não estamos brincando de igrejinha, não estamos brincando de clubinho, eu não estou brincando de pregaçãozinha, não estou brincando de ministério. Nós estamos falando de coisas sérias. Nós precisamos ser poderosos em Deus. Existem espécies de demônios, espécies. O que Jesus disse? Essa espécie. Se ele disse essa espécie, é porque existem muitas outras espécies, existem muitos outros tipos. E nós lemos em Efésios que existem potestades e principados. E irmãos, nós não teremos chance alguma se nós não crescermos em estatura diante de Deus, se nós não amadurecermos, se nós não formos fortes em jejum e oração, se nós não crescermos espiritualmente diante de Deus. Essa batalha estará perdida. Sem o poder de Deus, essa batalha estará perdida. Sem o poder de Deus, o inferno vai triunfar. Irmãos, todas as vezes
que nós perdemos o fogo do Espírito Santo. O mundo perece no fogo do inferno. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos ser maduros em Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Vigiem, orem todo o tempo, fujam da aparência do mal, sejam fortes no Senhor, orem todo o tempo, jejuem, cresçam diante de Deus, amadureçam. Saiam da imaturidade, saiam da fragilidade e sejam maduros, sejam poderosos diante de Deus. O que faltava naqueles discípulos? Essa espécie não sai senão com oração e jejum. O que está faltando para você? Abre os olhos, peça para o Espírito conduzir você. É tempo de você abrir os olhos, porque pode ser que o diabo não esteja como um leão lutando na sua casa, mas talvez ele esteja como uma serpente silenciosa. Abra os olhos. Para o que está acontecendo dentro da casa de vocês, para o que está acontecendo dentro do coração de vocês, para o que está acontecendo na igreja, para o que está acontecendo ao seu redor. Seja consciente de uma guerra espiritual que está em andamento. Deixa eu dizer uma coisa: ou você será um soldado nessa batalha espiritual, ou você será uma vítima dela. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Precisamos ser poderosos no Senhor. Tudo bem? De pé. Na semana que vem é o encerramento, e aí a gente vai concluir falando sobre as armas de Deus. Quando nós buscamos ser fortalecidos no Senhor, o Senhor nos concede armamento, o Senhor nos concede uma armadura para vestirmos, para usarmos nessa batalha, amém? Estão aqui ainda, gente?